E aí, meus queridinhos, como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Então, vocês estão vendo aí o vídeo meio diferente, mas é porque agora eu tô gravando com o meu celular, tá? Nossa, professor, dá pra gravar com o celular? Dá assim, olha aí, ó. Certo? Então, a gente vai iniciar nossa aula de hoje, e nossa aula de hoje acredito que vai ficar bem curta, eu espero. Sempre eu digo que vai ficar pequena, na hora fica 20 minutos. Mas vamos lá, deixa de conversa. Nós já encerramos o nosso caderno 1, o nosso livro 1, tá? Qual foi o último assunto que nós vimos? Nós falamos sobre a letra de canção, né? Que a letra de canção também é considerada como um gênero textual para o lado assim da poesia. Nós estudamos muita poesia, a gente falou sobre soneto, a gente falou sobre o outro cordel, a gente falou sobre um monte de, de, de tipos de poemas, né? Que foi aí para ajudar a gente a aprender mais sobre esse negócio de poesia, né? E agora nós vamos dar início ao aqui, ó, o nosso caderno 2. Então, já vai acompanhando aí na tela, né, sobre o caderno 2. E depois você pega o seu caderno 2. Professor, eu ainda não tenho o caderno 2, só peguei só o caderno 1. O que eu faço? Se acalme. Acompanhe aqui na tela, tá bom? Você vai acompanhar aqui comigo aqui na tela e você vai responder as atividades pelos links que eu estiver deixando aí e tudo mais. Mas vamos primeiramente para a nossa aula de hoje aprender um novo gênero textual, que aí depois, eu vou explicar para vocês sobre as nossas atividades de hoje. Então vamos lá. Passando. Nós vamos lá para o nosso caderno 2, na unidade 1. Olha aí, ó. Unidade 1. Então vamos para essa unidade 1, onde aí está falando aí de histórias de pessoas, biografia e autobiografia. Eu acredito que eu lembro, deixa eu só fechar a janela que tem gente falando ali fora. Eu acredito que eu já tenho falado com vocês, acho que no ano passado, se eu não me engano, a gente falou sobre biografia e sobre autobiografia. Eu tenho uma ligeira lembrança, não lembro se eu falei mesmo com vocês. Mas aqui agora a gente vai fazer uma rebuscagem sobre essa biografia, tá bom? Então vamos direto para o assunto. Aqui tem algumas perguntas só para iniciar a conversa, né, para você já saber aí, né, do que se trata. Mas, para a gente poder já começar a discutir sobre o nosso assunto, vamos pensar no que é biografia e autobiografia. Olha só, você já falou de alguém? Você já assim comentou com alguém sobre outra pessoa? Diz, eu queria falar sobre você, sobre fulano. Fulano é assim, assim, assado. Fulano, ele pensa isso, pensa aquilo. Fulano, ele ele nasceu acolá, não sei onde, ele tem idade tal, e etc. A mãe dele é esse, o pai dele é esse, né? Às vezes a gente sempre faz dessa forma. Então, quando a gente está agindo dessa forma, a gente está dando uma biografia, tá? Eu vou voltar bem aqui na tela e eu vou aumentar aqui, ó, essa palavra biografia, tá? Para vocês entenderem o que é exatamente biografia. Eu estou querendo espirrar, eu não vou espirrar. Vamos lá. Passou. Olha essa palavra aí, biografia. Se a gente for... Olha, gente, aprenda isso aqui. Se a gente for começar a entender a origem das palavras, a formação das palavras, a gente entende o que aquela coisa é, né? Então, biografia. Nós temos aqui duas palavras em uma só. A primeira palavra é essa, ó, bio. Sabe o que significa a palavra bio? Já ouviram falar em biologia, em biológico? Já ouviram falar em bioma? Já ouviram falar em, deixa eu ver aqui, biotônico? Né? Já ouviram falar em, como é aquele remédio? Antibióticos, né? Bio. Então sempre tem essa palavrinha bio, né? O que significa bio? Bio significa vida, tá? Vida. Então, onde vocês verem alguma palavra que tem essa palavra bio, né? Sempre vai estar se referindo à palavra vida, como essas palavras que eu já acabei de falar para vocês, tá?
Então, tudo tem a ver com vida. Por exemplo, a biologia. Vocês estão estudando ciências, mas a matéria de ciência, né, com a Francilda lá que vocês estudam, a matéria de ciência, ela tem lá dentro estudos biológicos, de biologia, que é o estudo da vida, tá bom? Então, estudando o significado dessa palavra, a gente pode também entender essa outra palavra. Grafia. Grafia vem de quê? Vem de escrever. Ah, minha grafia é bonita, não sei o quê. Não tem aquela palavra grafia? Então é escrever, tá? Então olha só. Escrever o quê? É escrever a vida. Bigrafia vem de escrever, então, e bio é de grafia, e bio é de vida. Então é escrever sobre a vida, tá? Ah, professor, então quer dizer que quando a gente está falando sobre a vida, a nossa vida que é importante, a vida do planeta Terra, a vida que existe aí, a gente está fazendo uma biografia. Não exatamente, não exatamente, porque aí vem uma característica muito peculiar, muito particular da biografia. A biografia não quer dizer falar sobre a vida de um modo geral, mas é falar da vida de alguém, tá? Anotou isso aí? Biografia é falar da vida de alguém. Falar mal da vida de alguém, né, professor? A gente fica falando mal da vida dos outros, né? Não, não é para falar mal da vida dos outros e nem ficar fuxicando da vida dos outros. É você contar como é a história daquela pessoa. Porque existem muitas pessoas que são importantes, tá? Eu sou importante, você é importante, tá? Então, eu posso fazer, alguém pode fazer uma biografia, pode ter uma biografia minha, falar da minha vida, onde foi que eu nasci, quem é meu pai, quem é minha mãe, o que foi que eu estudei, para onde foi que eu andei, tudo. E de você também, pode ser uma biografia sua, tá? Só que geralmente as biografias que a gente mais conhece, que a gente mais vê por aí, são a biografia de pessoas importantes para a sociedade, tá? Então, por exemplo, é um cientista que descobriu uma vacina, um professor que foi muito importante para a educação brasileira, né? Até mesmo um aluno que foi muito importante para o Brasil, para o mundo inteiro, que esse aluno serviu de exemplo para o mundo inteiro, que ainda hoje ele serve de exemplo, né? Então, quando a gente vê as biografias dessas pessoas, tá? Ali está incutida a, 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 a história da vida daquela pessoa, tá? Por exemplo, acho que quando vocês estudam sobre história, acho que vocês, por exemplo, já estudaram história lá, eu não sei o que vocês estão estudando história hoje, mas às vezes aparece o nome de uma pessoa que foi importante. Aí lá tem a biografia dessa pessoa, ou seja, é um texto que está contando sobre a vida daquela pessoa. Tá ok? Então, biografia é isso aí. Aí eu venho para essa outra palavrinha aqui, ó. Autobiografia, tá? O que é uma autobiografia? É a mesma coisa da biografia, tá? É a mesma coisa, está falando da vida de alguém, ok? Professor, então para que tem essas duas palavras? Biografia e autobiografia, sendo que são a mesma coisa. Elas têm o mesmo propósito, mas elas não são, elas têm suas diferenças. O que é? A biografia, ela fala da vida de alguém. Mas, por exemplo, sou eu falando de alguém, entendeu? Vou pegar um exemplo, vamos pegar aqui Albert Einstein. Vocês conhecem Albert Einstein? Procura aí Albert Einstein, é aquele velho do cabelo arrepiado branco que tem a língua para fora, tá? Albert Einstein. Eu posso falar da vida de Albert Einstein? Posso. Então eu posso escrever uma biografia do Albert Einstein, tá? Então quando sou eu que escrevo sobre ele, eu estou fazendo uma biografia. Agora imagina que fosse o próprio Albert Einstein falando dele mesmo. Ele mesmo vai escrever a história dele. Eu nasci não sei onde, meu pai é isso, não sei o que, não sei o que. O próprio Albert Einstein está fazendo uma biografia. Só que o texto que ele fez, como foi ele mesmo que fez, então se torna uma autobiografia. E a gente conhece por essa palavra aqui, ó. Auto. A diferença está nessa palavrinha. Auto.
né, de altura, quer dizer de próprio, né, por si próprio, tá? Então, biografia, outra pessoa escreve sobre alguém, e autobiografia, a própria pessoa escreve sobre si mesmo. Tá ok? Beleza? Então vamos lá. Vamos aqui ler um texto agora, ok? Para vocês conhecerem. Eu vou ligar aqui o ventilador, se tiver ventando aí demais, me perdoe, tá? Mas é porque eu tô morrendo de calor. Eu vou cortar isso no YouTube. Pronto, se estiver fazendo barulho aí, me perdoe. Então vamos lá. Vamos para uma biografia que nós vamos ver aqui agora. Olha só, eu vou ler esse textozinho aí, e a biografia é bem longa, tá? Aguarde. Lê lá. Leia o título do texto a seguir. Ele se refere à pessoa cuja fotografia aparece junto ao texto. Você a conhece? Na sua opinião, que informações sobre ela haverá nesse texto? Por quê? Converse com seu professor e com os colegas sobre o que significa a palavra biografia. Já expliquei para vocês, né? Presente nesse título. Em seguida, leia o texto e verifique se as conclusões a que vocês chegaram estão adequadas. Beleza. Então, quem é essa pessoa aqui? O nome dela tá bem aqui em cima, ó. Malala, tá? Essa pessoazinha aqui. Vamos conhecer quem é a Malala, essa pessoa aí. Então, vou ler aqui uma biografia sobre ela. Uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo. Malala nasceu em 12 de julho de 1997 em Mingora, a maior cidade do Vale de Swat, região montanhosa e tribal ao noroeste do Paquistão e próxima à fronteira com o Afeganistão. A situação geral da educação no país é de extrema precariedade e, segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, a ciência e a cultura UNESCO, o país tem mais de 5 milhões de menores entre 5 a 11 anos que não frequentam a escola, sendo que 2 em cada 3 crianças são meninas. Tá? O Paquistão... Cadê? Aqui. O Paquistão ocupa o terceiro pior posto no índice mundial relativo à igualdade dos sexos no sistema educacional. Na província onde Malala vivia, é Khyber Pakhtunkhwa. Acho que é assim que se escreve. A taxa de analfabetismo entre as mulheres é superior a 60%, ou seja, mais de 60% das mulheres lá do Paquistão são analfabetas. O pai de Malala, Ziauddin Yousafzai, sempre foi um defensor da educação e transmitiu essa paixão à filha. Segundo amigos, o educador e dono de uma escola mista de ensino médio costumava dizer que se fosse assassinado por educar crianças, não haveria forma melhor de morrer. Pai e filha têm uma relação especial. Era com ela que Yousafzai discutia política enquanto os outros 2 filhos iam dormir. A luta para educar menina e manter sua escola começou em 2007, quando o Tehrik-i-Taliban, braço paquistanês do Talibã, infiltrou-se em Mingora e a partir de então destruiu mais de 400 escolas, baniu as mulheres da vida social, proibindo-lhes o acesso à educação e aterrorizou a população com execuções públicas e ameaças transmitidas por rádios clandestinos. Malala mudava o caminho para a escola todos os dias, escondia os livros sob a roupa e não usava mais o uniforme para não chamar atenção. Em 2009, encorajada por seu pai, começou a escrever o blog diário de uma estudante paquistanesa para a BBC Urdu, com o pseudônimo Gul Makai. Pseudônimo significa apelido, tá? Então ela mudou o apelido dela para ela não ser identificada, colocou esse nome aí de Gul Makai. Sobre as dificuldades que enfrentava no vale do Swat, sobre a Égide tá bem, ó, o que significa Égide, tá? Aqui embaixo. Do Talibã.
Sua identidade real tornou-se conhecida através do documentário produzido pelo The New York Times no mesmo ano. Class Descendant. Vamos lá, continuando. Àquela altura, Malala já havia se tornado um ícone para as meninas da região por defender a educação feminina e criticar abertamente o Talibã, algo que nem os políticos paquistaneses faziam por medo. Malala ganhou prêmios e conseguiu dar às autoridades melhorias para as escolas da região. Em dezembro de 2011, recebeu do primeiro-ministro Yousaf Pazar Gilano o Prêmio Nacional da Paz, rebatizado com seu nome, assim como o colégio onde estudava. Na cerimônia, revelou o desejo de formar um partido político para defender a educação. Em outubro de 2012, homens armados entraram no ônibus escolar onde viajavam e perguntaram por Malala. Quando uma colega de classe apontou para ela, um homem armado atirou em sua cabeça e a bala atravessou o pescoço, instalando-se no ombro. Os tiros também feriram outras meninas que estavam no ônibus. Malala foi levada para a Inglaterra, onde fez uma operação para reconstruir o crânio e restaurar a audição no Queen Elizabeth Hospital. Recuperada, hoje mora com a família em Birmingham, onde estuda em um colégio só para meninas, e seu pai já foi empregado pelo consulado paquistanês para os próximos 3 anos. Desde o atentado, Malala foi homenageada com diversos prêmios e é uma pessoa mais jovem a ser indicada para o Prêmio Nobel da Paz. Em abril de 2013, em mensagem de vídeo enviada da Inglaterra, Malala anunciou a primeira doação de $45 mil ao fundo criado em seu nome, criado em seu nome e hospedado pela ONG Vital Choice, direcionado à construção de uma escola para 40 meninas de 5 a 12 anos no Vale de Swat. Anunciar a primeira subvenção do Fundo Malala é o momento mais feliz da minha vida. Convido a todos a apoiarem o Fundo Malala para que possamos passar da educação de 40 meninas a 40 milhões de meninas, disse a jovem. Em 12 de julho de 2013, Malala fez o primeiro discurso público desde o atentado, durante a reunião dos jovens líderes da Assembleia Geral da ONU em Nova York. A data coincidiu com seu aniversário de 16 anos e foi oficializada pelo secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, como o Dia Malala, em homenagem aos seus esforços para garantir educação para todos. A jovem paquistanesa também entregou a Ban Ki-moon uma petição com 4 milhões de assinaturas que apela à ONU para que se concretize o objetivo de uma educação gratuita e universal para todas as crianças até 2015. No momento em que cerca de 57 milhões de menores em todo o mundo permanecem sem acesso à educação. É isso aí. Vou deixar aqui minha cara bem do lado da Malala. Ela falando aí e eu tô aqui do lado. Vocês estão vendo, por essa história a gente já pode fazer um breve discurso aqui. Como a educação é importante, viu? Viu como estudar é importante. Vocês, gente, têm ouro na mão. Vocês têm a oportunidade de ir para a escola, principalmente as meninas, de ir para a escola, de estudar, de ter um emprego futuramente. Vocês têm a oportunidade. Que não é a realidade que não foi a realidade da Malala antes, né, anteriormente, e não é a realidade de muitas meninas paquistanesas, tá? Então, é uma história, é uma biografia que serve para a gente pensar e valorizar onde a gente está. Agora, só para vocês terem uma ideia, pense no momento que a gente está vivendo hoje. A gente está vivendo um momento que está impedindo a gente de ir para a escola. Graças a Deus a escola está chegando agora até vocês aqui, através desse vídeo, através de todos os esforços que os outros professores, que todas as escolas estão fazendo, para com que vocês não fiquem sem aula.
Porque educação é importante. A gente sabe, quando a gente fala educação, é ir para a escola é importante. E eu tenho certeza que vocês também estão com saudade da escola, né? Então, não é ruim. Por mais que a escola lá seja ainda tenha gente que a gente não gosta, tenha coisas que a gente não gosta, mas é pior viver sem ela, tá? É pior a gente não ir para a escola, beleza? Pensa nisso aí, tá bom? Agora, falando sobre o texto, vamos voltar aqui para o texto. O que a gente percebe? Malala ela foi importante para o mundo, para uma sociedade? Foi e ainda é, né? Segundo aí o que o texto nos falou, que ela é importante, tem uma instituição lá do Fundo Malala. Beleza, tá? Eu falei para vocês que a biografia, ela fala sobre a vida de uma pessoa, tá? E a autobiografia é a própria pessoa falando de si. Nesse aqui, pensa aí, vocês acham que ela é uma biografia ou uma autobiografia? Uma biografia, exatamente. Por quê? Porque não foi ela quem escreveu isso aqui, foi alguém que escreveu dela. Professor, como é que eu vou saber identificar isso aí? Pelas palavras. Olha aqui, ó. Vamos ler isso bem aqui, ó. Eu vou dar só esse exemplo. Malala nasceu. Então, é a mesma coisa de dizer ela nasceu. Então, ó, eu estou falando dela. Foi a Malala quem nasceu. Quando? Ela nasceu em 2012. Deixa eu ver outra palavra aqui. Cadê? Deixa eu ver. Tem uma palavrinha bem aqui. Organização de ciência. Cadê? Aqui. Tá aqui. O pai de Malala, sempre foi um defensor da educação. Olha aí, ó. O pai de Malala sempre foi um educador. Não foi ela que escreveu, é alguém que está escrevendo, ó, é o pai dela. Entendeu? Então, esse tipo de palavra. Quando a gente vê esse tipo de palavra, a gente diz que o texto está sendo escrito em terceira pessoa. Porque eu estou falando dela. Ela é isso, ela aquilo, ou ele fez isso, entendeu? Terceira pessoa. Eu, tu, ele. Ou ela, né? Que é a terceira pessoa. Por isso que a gente chama de terceira pessoa. Pode ser eles também, eles fizeram, eles não sei o quê, no plural. Primeira, segunda ou terceira pessoa. Do singular ou do plural. Tá? Professor, e se fosse uma autobiografia, como é que ficaria? Aí, se fosse a própria Malala escrevendo, ela não ia colocar essas palavras. Malala nasceu. Ela ia dizer, eu nasci em 2012, tá? Aí, temos aqui também, ó. O pai de Malala, tal. Se fosse ela escrever, ela não ia dizer o pai de Malala, ela ia dizer o meu pai. Então, ela ia utilizar palavras em primeira pessoa, na autobiografia, tá? Olha lá. Então ela ia dizer eu, meu, minha, eu, tá, esses tipos de palavra. Eu nasci, eu fiz isso, eu fiz aquilo, o meu pai é isso, o meu cachorro é isso, minha cachorro aqui. Eu tava entrando no ônibus, aí chegou homens armados e atiraram em mim, pegaram meu pescoço, a bala ficou alojada, ó, tudo meu, tá? Para a autobiografia. E esse texto aqui que vocês acabaram de ler, ele é uma biografia e a gente consegue compreender através dessas palavras, tá bom? Falar do outro, ele, tá ok? Tinha outra coisinha para eu falar. Ah, tá, lembrei. Mas, professor, isso é regra? Escrever em terceira pessoa, escrever em primeira pessoa? Bom, depende, não é tão regra assim. Porque pode, sabe o que acontecer? Eu posso ter uma biografia, bem que sim a palavra aqui em cima, ó. Eu posso ter uma biografia escrita em primeira pessoa, tá? Que não vai ser em autobiografia. Como é que pode? Como é que pode isso, professor? Como é que eu posso escrever uma biografia em primeira pessoa? Vamos imaginar que foi o pai da Malala, dessa menina aí, com o zóio aí, ó, o zóio dela, tá? Imagina que foi o pai dela escrevendo essa biografia, tá? Ele ia escrever em terceira pessoa, mas algumas palavras ele ia escrever em primeira pessoa, tá? Então, olha só. Se fosse o pai da Malala escrevendo isso aqui, ele poderia escrever Malala nasceu, né? Terceira pessoa, ele tá falando em terceira pessoa. Agora ele poderia dizer a minha filha nasceu. Viu? Olha, ele utilizou palavras de primeira pessoa, tá? Em primeira pessoa. Bem aqui, ó. O pai de Malala, tá?
Está em terceira pessoa. Agora, se fosse o próprio pai de Malala, ele ia escrever em primeira pessoa. Ele ia dizer, eu, tá? Sempre fui um defensor da educação e transmiti esta paixão à minha filha. Olha só que interessante, viu? Está sendo escrito em primeira pessoa, mas é uma biografia. Está falando de outra pessoa, tá? Eu poderia automaticamente fazer vocês escreverem esse texto todinho aqui, fazendo como se fosse o pai da Malala. Aí vocês iam ter que transformar ele todinho em primeira pessoa, mais para ele lá, né? Mas não vou fazer isso não, não sou tão malvada assim com vocês não. Se acalma, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, tá, gente? É isso aqui que eu queria explicar para vocês hoje. Estudar o que é uma biografia, tá? Mas só para resumir, biografia é a história da vida de alguém. Autobiografia é a história da minha vida. A biografia eu escrevo sobre alguém. A autobiografia eu escrevo sobre mim mesmo. A biografia é escrita em terceira pessoa. A autobiografia é escrita em primeira pessoa. A biografia pode ser escrita por alguém em primeira pessoa, como foi o caso que eu acabei de falar, do pai da Malala. Beleza? Deu para entender isso aí? Agora nós vamos para a nossa atividade. E vamos lá explicar a atividade para vocês. Veja só. Vocês vão ter duas atividades. Aumenta aí, câmera. Vocês vão ter duas atividades. Então preste muita atenção. Agora, nesse horário, eu quero que vocês me enviem atividade até 6 horas da tarde. Até 6 horas da tarde, eu quero que vocês me enviem a atividade que eu vou explicar para vocês agora. É a atividade complementar. O link dessa atividade está aqui na descrição do vídeo. Então, clica aí, que lá vai estar explicando toda a atividade, mas eu vou explicar aqui também para vocês, tá? Então, para vocês me entregarem hoje, ainda hoje, até 6 horas da tarde, essa atividade complementar que eu estou deixando aí no vídeo, tá? E amanhã, a atividade que vocês vão fazer para me entregar amanhã é essa aqui do livro, tá? Essa aí, ó. Interagindo com o texto da página 11, tá? Começa aqui na página 11 e vai até a página... Até a página 13. Página 11 a página 13. É essa atividade para vocês me entregarem amanhã. A atividade para vocês me entregarem hoje é a atividade complementar. O link dessas duas atividades para vocês responderem e me enviar também está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Tá bom? Beleza. Agora, deixa eu explicar como é que vai ser a atividade complementar. Pensa aí no seu melhor amigo. Pensou? Pensou? Não tem ninguém assim que eu gosto, não. Pessoal, são tudo chato. Pô, escreve de alguém que você gosta muito. Mas que não seja pessoa famosa. Ah, é o ator fulano, é o menino não sei o quê, é o Luan Santana, é a Xuxa, é não sei... Não vá buscar dessa pessoa, não. Né? Seja uma pessoa que não seja muito conhecida, pode ser seu pai, sua mãe, uma pessoa da sua família, né? Pessoa, meu pai é muito conhecido, sabia, bichinho? Meu pai é famoso, ó. Não importa. Escrevo sobre ele. Então, uma pessoa que você conheça, né? Pode ser seu melhor amigo. Você vai escrever sobre ela. Sobre a vida dessa pessoa. Dizer qual é a data de nascimento dele. Qual é a data... o que foi que ele fez de importante. Quem é ele. Ele é formado em quê? Estudou onde, né? Como é que é essa pessoa? A pessoa pode ser a minha melhor amiga aqui da escola. A Julinha, pode ser a meninazinha aqui que eu gosto dela. Pode ser seu coleguinha da escola também, tá? Importante que você escreva sobre essa pessoa. Você vai fazer uma biografia dessa pessoa, tá bom? Se é biografia, é terceira pessoa. Professor, mas eu posso escrever lá como primeira pessoa, mas sendo biografia, como você falou do pai da Malala? Pode sim. Tá? Deu para entender? É isso aí, tá? Só uma coisinha que eu não expliquei no início sobre esse texto, só para finalizar agora, tá?
Ó, esse texto aqui não falou de tudo, de toda a vida da Malala. Não precisou falar da vida toda dela. De onde ela nasceu, quem é o pai, como foi que ela estudou, não. Mas ele contou os fatos mais importantes, os fatos mais impactantes, os fatos principais que vão fazer da Malala a Malala. Que vão fazer com que a Malala seja reconhecida. Ela foi reconhecida por causa dessa história aí. Então a biografia dela fala sobre isso aí. Se a gente fosse fazer uma biografia da Malala e não contar essa história, não teria graça nenhuma, não seria importante, não seria relevante essa biografia. Pensa nisso também na hora de você escrever a biografia da pessoa. Pega uma parte importante da vida dessa pessoa. Você tem que ver aquilo que foi mais importante para ela. Professor, eu não sei. Pois então, mande mensagem no WhatsApp e pergunta para ela, tá? Liga para ela, aí, bora aqui contar um pouquinho sobre a tua vida, tá? Conta lá para ela. Se você, que é amigo dela, passou algum momento especial junto com essa pessoa, conte também como é que foi isso aí, tá bom? Beleza? Eu falei que era a última parte, né? Mas eu vou agora sim a última parte. Essa atividade do livro, como eu estou falando para vocês, é até amanhã. Amanhã nós só vamos corrigir ela, tá? A aula de amanhã só é para corrigir essa atividade, tá? E essa atividade vocês podem me entregar até amanhã, 1h30 da tarde, que é o nosso horário. Até 1h30 da tarde, que é o nosso horário de português. Quando é 1h30, na hora que eu mandar o próximo vídeo amanhã aqui para vocês, essa atividade não vai estar mais valendo. Tá ok? Então, corre aí, ó, e vá fazer sua atividade, tá? Beijo para vocês e a gente se vê amanhã. Tchau! Qualquer dúvida eu tô ainda aí online no WhatsApp. Cheiro!